Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando você com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Graças a Deus, estamos aqui para mais essa audição, mais essa gravação, mais essa live, né? Que nós estamos fazendo aqui para nós nesse canal. Verdades eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui para aprender verdades que vêm de Deus, verdades eternas, verdades que ninguém pode mudar, ninguém pode alterar. São fatos que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer no futuro. Tanto ainda no tempo que resta para a humanidade aqui na Terra. Nós sabemos que a humanidade não vai viver para sempre aqui nesta Terra. Deus tem preparado um mundo melhor do que esse que nós vivemos, né? Uma pátria perfeita, né? Eterna, que vamos receber de Deus quando Deus completar a sua obra aqui na Terra. Então, nós damos graças a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando de nós aqui reunidos, juntos, eu aqui, você aí ouvindo, e no seu horário que você está assistindo, às vezes à noite, de dia, antes de dormir, né, está gastando ali 15, 20 ou 30 minutos para ouvir o canal, né, para ouvir o tópico aqui que nós vamos desenvolver, né. Eu dou graças a Deus por você até agora ter persistido em assistir. Tem muitas coisas nesse mundo que tenta fazer com que nós deixemos as coisas de Deus para depois, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Depois que eu casar, eu vou buscar Deus. Agora eu estou fazendo a faculdade, eu não tenho tempo. Mas agora eu abri uma empresa, eu não tenho tempo para ver isso. Agora eu peguei um serviço aí, não dá tempo mais eu ficar voltado aqui para ouvir as verdades de Deus. Mas nós temos que aprender que a nossa vida na Terra ela é finita, ela não é eterna, né? Aqui na Terra nós sabemos quanto tempo de vida Deus determinou para cada um de nós quando nós nascemos. Aprendendo no canal já essa verdade. Todos nós que nascemos nesse mundo já temos um tempo pré-determinado por Deus da nossa vida aqui na Terra. A uns Deus vai dar 50 anos, 80 anos, 70 anos, 120 anos e assim por diante. Mas nós, muitas vezes, podemos interromper a nossa vida antes do tempo, né? Às vezes, pelas nossas ações, nós podemos encurtar nossa vida na Terra, né? Ok? Então, nós não sabemos, né? O mundo tão perigoso que nós vivemos, né? Muitas vezes a gente se envolve em situações que nós podemos perder a nossa vida, né? Então, é melhor a gente aproveitar o dia que se chama hoje, né? A Bíblia diz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas paramos, né, os nossos afazeres, que é muito importante você estudar, é muito importante você trabalhar, é muito importante você ser uma pessoa digna na Terra, né? E o trabalho é uma dignidade, traz dignidade para o homem, né? Porque você trabalhando, você tem o seu recurso e com esse recurso você consegue comprar as coisas que você precisa, não só para você, mas para se você é um homem casado, para sua esposa, se você tem filho, para os seus filhos, né? Você consegue contribuir com o seu próximo numa necessidade, né? Numa situação. O trabalho traz essa dignidade ao homem, né? Então trabalhar é muito importante, mas como estudar também é muito importante, você estudar, dedicar uma parte da sua vida estudando para ser uma pessoa de nível superior, vamos chamar assim, de nível médio, né? Um profissional mesmo das profissões mais básicas da vida humana, né? E você ser uma pessoa correta, adequada, um profissional competente, tudo isso é importante na vida humana, que ninguém está dizendo que não é. Só que nós não podemos também dedicar o tempo da nossa vida só para essas coisas, né? E Deus não exige que nós, até que nós dedicamos todo o tempo só para as coisas de Deus. Não, é incrível, né? Deus é tão grande que Deus permite que nós gastamos até muito tempo com as coisas dessa vida humana, mas Deus espera que reservemos para Ele um tempo de descanso diante de Deus, para nós aprendermos as doutrinas de Deus, os mandamentos de Deus, que vai nos levar para dentro da vida eterna, aprendemos as verdades de Deus, né? Para que nós possamos saber viver nessa vida com sabedoria, com entendimento, né? Para que nós não coloquemos em risco a nossa vida eterna, né? A nossa existência eterna, de uma maneira que sejamos felizes na eternidade, né? Porque nós já aprendemos em outros canais, em outras audições aí desse canal, que Deus criou o homem um ser eterno. Nós nunca mais vamos deixar de existir.
O ser humano foi criado por Deus. E quando Deus criou o homem, segundo a Bíblia, Gênesis 1, 26, 27. Você pode ler, depois que terminar esse canal, essa audição aqui, você pode ler Gênesis 1, 26, 27. Por exemplo, né, que Deus disse lá, façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Nós já aprendemos em outros tópicos aí que está no canal, e essas palavras Deus deve ter falado ela com quem? Com o filho dele, né? Com o filho, né? Que Cristo, filho de Deus, ele é eterno também. Né? Ele, como Deus, ele é eterno. E como filho, ele foi gerado por Deus antes de Deus criar as coisas desse mundo que nós vemos aqui. Então, Cristo, Deus falou essas palavras com seu filho, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, né? E que eles vivam, né? Então, Deus, ora, se Deus fez nós, seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, então nós sabemos que um dos predicados de Deus, vamos chamar assim, vou usar essa palavra, é que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus, vamos aprender isso nesse canal, é importante você aprender isso, você que está ouvindo, não importa quem você seja um homem rico, tem muito dinheiro, muitos bens, né, e assim por diante, ou você é uma pessoa que tem cursos de nível superior, PhD nisso, PhD naquilo, doutorado nisso, doutorado naquilo, ou você às vezes é uma pessoa simples, de uma profissão humilde aí, né, uma pessoa que trabalha nas lidas da vida humana, básicas da vida humana. Todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Assim como Deus possui a imortalidade, Deus criou o homem imortal. O homem não vai nunca deixar de existir. Isso não existe. Qualquer lugar que você esteja, que ensina para você que o ser humano, Deus vai destruir o ser humano, no sentido de Deus vai colocar ele no fogo, e como você pega uma madeira, você pega uma tora de madeira, por exemplo, você coloca ela numa fogueira, né? Você vai queimando ela ali, e no outro dia acabou a tora de madeira, virou cinza, acabou, né? Mas nós, seres humanos, não somos feitos uma tora de madeira. Deus criou nós a sua imagem e semelhança. Assim como Deus ele é eterno, Deus criou o homem, o ser eterno. Então nós precisamos de aprender isso. Qualquer coisa que você ouvir, seja na televisão, nos meios de comunicação da mídia que existe no mundo aí, tanto escrita como falada, como vista, né? Ou, enfim, de qualquer meio que vier, dizendo que o homem morre e acaba, isso não é de Deus. Isso não é verdade. Não creia. Creia. É melhor você crer, é melhor eu crer que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, diz na Bíblia. O homem foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. E uma das predicados que Deus tem, que só ele possui, é o único ser, diz a Bíblia, que possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que imortalidade para Deus quer dizer o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Isso significa o quê? Que não existe nada antes de Deus, nem o nada existia antes de Deus. Porque Deus é eterno, então não existe um tempo antes de Deus. Deus é eterno. O nada existe depois de Deus. Então, houve um tempo na eternidade, a Bíblia mostra isso com clareza ao longo da revelação de toda a Bíblia. Nós vemos que houve um tempo na eternidade passada que só existia Deus. Deus habitava em luz inacessível. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, né? Versículo 15, 16, 17. Depois você pode ler, anote aí, se for possível, guarde na sua memória. Eu não posso ler todos esses versículos, porque se eu for ler, o tópico fica grande, né? Porque eu tenho que abranger diversos assuntos num tópico só, mas eu estou indicando para você, depois você, com paciência, com calma, numa hora tranquila, né? Depois de terminar o tópico, você pode ir lá na Bíblia e conferir. Olha, é mesmo, ele disse que está lá, e é verdade mesmo, está aqui na Bíblia, não está mentindo, né? Ok? Então, vamos ver que Deus, ele criou nós ser eterno. A morte não é o fim da nossa existência. A morte física é o fim, vamos chamar, do nosso corpo terreno aqui na Terra. A morte que nós vemos as pessoas morrer no caixão, nossos parentes, nosso papai, nossa mamãe, né? Nossos irmãos, né? Nossos entes queridos, às vezes nossos vizinhos, pessoas com quem nós convivemos nessa vida, né? E nós vemos ali ele morto, né? Morreu por uma doença, um acidente, uma situação assim. Mas é a morte do corpo humano. O corpo humano é da terra, né? Ele é mortal.
Mas o nosso espírito, o espírito e a alma daquela pessoa que morreu, ele não é mortal, no sentido de que ele vai deixar de existir. Isso que tem que aprender muito bem. Eu já tenho outros tópicos aí. Eu gostaria que vocês que estão ouvindo esse tópico aqui hoje, está agora ouvindo, né? Estamos começando ele agora, temos 10 minutos só de gravação. Nós tem já diversos tópicos aí no canal, né? Não desanime, né? O ideal seria você não ficar assistindo assim 10 minutos de um, 5 minutos de outro tópico, às vezes 15 minutos do outro. Não, o ideal é você abrir um tópico, né, e assistir ele todo, ouvir ele todo. Se puder fazer isso de uma vez, geralmente às vezes demora 1 hora e 15, uma hora e pouco, talvez até mais um pouquinho. Se você puder assistir ele de uma vez, é o ideal. Mas se você não puder assistir de uma vez por suas obrigações, seus deveres, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que descansar, né? Às vezes você pega para assistir de noite, né? E às vezes quando você está assistindo, passa 20, 30 minutos, dá um sono, chega, aí você não consegue ir até o final. Mas trava, né? Pausa o tópico ali no... O YouTube, por exemplo, tem essa grande vantagem, né? Você trava ali, né, no seu controle remoto, para... E no outro dia você continua de onde você parou. É importante você continuar no mesmo tópico, para você ir até o final dele. Às vezes você vai assistir ele em 2 vezes, em 3 vezes, né? Você vai assistir, porque se você dividir em 3 vezes, vai dar mais ou menos 30 minutos, 20 minutos para cada tempo que você assistiu. Mas o meu conselho, se você puder assistir ele todo, assiste ele todo, né? Toma um cafezinho quente, né? Pausa ali, faz um cafezinho quente ou come alguma coisa para você não dormir. Ok? E assistir o tópico de uma vez, porque aí você vai conseguir assistir mais tópicos e você vai ter um entendimento melhor. E também, às vezes, só uma audição de um tópico, como esse que eu vou agora discorrer agora, né? Esse tópico, às vezes, só uma vez é pouco. Assista 2 vezes, né? Repete novamente. Quando a gente vai assistir um bom filme, né? O que a gente faz? A gente assiste 2 vezes, 3 vezes, né? Por exemplo, teve aquele filme, vou só fazer uma propaganda aqui, talvez você pode fazer, mas vou falar. O Titanic foi um filme de 3 horas e meia, me parece, de duração. O filme, eu assisti ele 2 vezes, né? Porque é tão importante, né? Ver como é que foi, mais ou menos as cenas que ocorreram na época daquele desastre com o navio Titanic, né? No século passado, né? Então a gente assiste uma vez só, você não consegue pegar todas as entranhas, né? As histórias ali de cada personagem e tal. Você assiste 1 ou 2 vezes pelos acontecimentos também, né? Você assiste 2 vezes. Poxa, mas é um filme, né? Aqui você vai ouvir 1 ou 2 vezes verdades de Deus, verdades eternas. Nesse canal aqui, nós não estamos aqui para aprender ensinamento humano. Não é entendimento meu. Não é entendimento de A, B ou C. Não. Aqui é verdade que vem de Deus. Verdade que vem de Deus. Verdade eterna, invencível, que ninguém pode desmanchar. Como uma das verdades que já aprendemos nesse canal, que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então Deus é a única pessoa, e já aprendemos em outras lives que está aí para você assistir, que Deus é uma pessoa. Assim como eu sou uma pessoa. Olha aqui, eu sou uma pessoa. Meu nome é Luiz. Se alguém me chamar aí agora, Luiz, quem que vai lá? Eu, né? Eu sou uma pessoa. Deus, ele é uma pessoa espiritual. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio da terra, ele falou, Deus é espírito. Então Deus é diferente de nós, sim. Deus é uma pessoa espiritual. Nós não somos uma pessoa 100% espiritual, né? Nós estamos na terra, que temos o nosso espírito humano, que nós já aprendemos em outros tópicos, né? E temos a alma, que é a criação de Deus, do mundo espiritual de Deus, que Deus criou o corpo humano do pó da terra, e Deus pegou esse espírito humano, que Deus criou a alma humana, e colocou dentro do corpo humano quando Deus soprou o fôlego de vida. O homem passou a viver. E nós já aprendemos também em outras lives, você aprendeu, você que está ouvindo agora, está entrando no canal hoje a primeira vez, muitas vezes, nós já aprendemos que o que faz nós viver aqui na Terra não é o espírito humano criado por Deus. Não, vamos aprender isso. Isso é uma verdade que você não aprendeu em nenhuma religião aí. Nenhum grupo ele ensina isso. O espírito humano criado por Deus e a alma humana criada por Deus, que é intrinsecamente ligada com o espírito, não é eles que faz nós viver aqui na Terra. O que faz o homem viver aqui na Terra é o fôlego de vida que Deus deu, que também é espírito, mas é o espírito que dá vida ao corpo humano. Então aquele sopro de Deus é o fôlego de vida. É esse fôlego de vida que faz o nosso corpo humano viver na Terra.
E dentro desse corpo humano que está vendo a Terra, Deus colocou o quê? O espírito e a alma do homem, que é uma criação especial de Deus, né? É a criação mais importante que existe no universo, é o espírito e a alma humana. E nós vamos aprender isso ao longo de tantas lives que o Senhor Deus vai permitir que nós desenvolvamos ao longo do tempo, para nós aprofundarmos no conhecimento de Deus e nas verdades de Deus. Como nós já aprendemos em outras lives, aí, o que vai salvar o homem não é a nossa religião. Não é a nossa religião que vai salvar o homem, não é a nossa religião. Né? Não é o nosso entendimento. O que vai salvar nós, sabe o que é? É as verdades de Deus. Mesmo que você não conheça as verdades de Deus, você não conhece Deus, você não conhece Cristo, você não conhece a igreja, você não conhece a Bíblia. Mas se você vive dentro das verdades de Deus, mesmo que você viva lá nos confins da África meridional, setentrional, mesmo que você viva lá na Amazônia, lá na mais profunda da selva amazônica, aqueles índios que vivem lá, né, os povos indígenas, que são vamos chamar assim, os brasileiros natos, né, porque já quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já estavam aqui vivendo, quer dizer, os verdadeiros brasileiros, se for levar assim no pé da letra, são os nossos irmãos indígenas, né? Mesmo eles que vivem em comunidades isoladas da comunidade branca, do desenvolvimento tecnológico do homem branco, mas se eles lá praticam as verdades de Deus, eles vão ser salvos. Isso é salvo igual o cara que mora lá em Nova York. O cara que mora lá em Nova York, a cidade mais rica do mundo, mais desenvolvida do mundo, vamos chamar assim, se lá ele também praticar as verdades de Deus, ele também vai ser salvo. E o indígena, né? Os aborígenes lá na África, né? Lá na Austrália, né? Os povos aborígenes lá, né? Se eles também praticaram a verdade de Deus, eles vão ser salvos. E aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o que vai salvar nós é a verdade de Deus, concorda? Que Cristo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, então a verdade é que liberta e que salva, né? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Tem pessoas que praticam a verdade de Cristo sem conhecer Cristo, né? Sem conhecer Cristo. Né? E ele vai ser salvo. Né? Ele vai para a vida. Então vamos aprender isso ao longo de muitas lives. Né? Eu não vou poder me aprofundar agora nisso tudo. Então, só para entrar aqui nesse tópico aqui, olha, vamos então fazer isso. Você que está ouvindo, está dando crédito, está tirando o seu tempo precioso, que você podia estar dedicando a outra coisa, né? Mas você está tendo, né, a paciência de ouvir, né? E você, então minha indicação para você é o quê? Não ouça os tópicos picados, 10 minutos num, depois 10 minutos no outro, 5 minutos no outro. Não, abre um tópico, né, e assiste ele todo até o fim. Depois abre outro tópico, também assiste ele todo até o fim. Porque para nós entendermos, é que nem nessa vida, você vai fazer qualquer curso que você vai fazer nessa vida. Você tem que estudar os livros, né, de matemática, né? Então, um menino que entra no primeiro ano do primeiro grau, ele tem um livro de matemática dele lá, que é uma coisinha bem básica, né? O ideal é ele fazer todo o livro, todas as lições ali daquele livro, que é uma coisa bem básica, para depois, quando ele for para o segundo ano, ele já viu aquele livro do primeiro série, ele já dominou toda aquela arte ali ensinada para ele. Quando ele pegar o livro da segunda série, vai ser mais fácil para ele aprender também, né? E aí na segunda série ele tem que ler tudo, corrigir tudo, ver com o professor, fazer pergunta, coisa e tal, né? Para que ele possa ter a mente esclarecida. Aqui também não é diferente. As coisas de Deus, ela é paulatina, ela vem aos poucos. Então é importante você ouvir o tópico, começa hoje, não deu para assistir tudo, para 20 minutos, no outro dia você continua, vai até 50 minutos, depois no outro dia você vai e termina. Aí você abre outro tópico, né? Se você não compreendeu bem o primeiro tópico, repete ele novamente mais uma vez, coisa e tal. Grande vantagem você tem no canal aqui, que Deus está dando para nós, nem eu que estou dando. Tá, nem eu que estou dando. Né? Deus está dando para nós. É de graça, né? Você não vai pagar nada. Eu não vou pedir o teu dinheiro, não vou pedir para você mandar uma ajuda para mim, eu não vou pedir para você comprar um livro meu, eu não vou pedir para você comprar um DVD, você comprar um pendrive gravado. Não, é de graça. Conforme Cristo ensinou, de graça recebesse, de graça dai, né? Então, Deus até permitiu hoje que haja essa tecnologia tão importante da mídia agora moderna, né? Com a informática, né? As fibra ótica, os satélites, né? E os meios de comunicação aí, que chega para quase todo mundo e você pode ter acesso à informação sobre Deus, né?
Por exemplo, você pode baixar a Bíblia no seu celular e ter a Bíblia no seu celular sem pagar nada por ela. Antigamente você tinha que comprar uma Bíblia. Mas hoje, se você tem um celular, você pode baixar a Bíblia gratuitamente no aplicativo e você pode ler a Bíblia em qualquer hora do dia, da noite, andando, viajando, né, no hotel, na sua casa, né? Na hora que você tem um tempinho ali, você pegou o celular, tirou, abriu o aplicativo da Bíblia, você lê o livro lá, qualquer livro da Bíblia, você lê ele também pausadamente, uma semana você lê um livro, né? Ok? Então, graças a Deus. O que eu quero agora, então, nesse tópico, agora, para nós ganharmos tempo, já são 20 minutos, eu fico preocupado com o tempo das pessoas, né? Talvez uma preocupação minha exagerada, né? Mas é a minha maneira de ser, eu tenho preocupação com o bem-estar do meu próximo. Então eu não quero também que você se canse de assistir, né? Então eu tenho que às vezes falar um pouco mais rápido e avançar, né? Para nós podermos, e como os assuntos que vão vir são milhares, para nós aprendermos tudo que vamos falar nesse canal sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o plano de Deus para salvar o homem, sobre o homem, né? Sobre o inimigo de Deus, que é inimigo feroz da criação de Deus, é nosso inimigo também, é inimigo de Deus. E sobre o mundo religioso, né? Vamos entrar em tantas questões sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o que é salvação, né? O que é salvação, né? O que é vida eterna, né? O que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que a vida eterna é uma promessa de Deus. A quem é essa promessa de Deus? Para quem vai receber essa promessa, né? Nós vemos que Cristo veio para edificar a igreja. Que igreja Jesus veio edificar, né? Entendeu? Como que eu faço para estar na igreja? Como que eu faço para poder viver de uma maneira agradável a Deus, né? Então nós vamos aprender no canal, vamos entrar em muitas situações, né, para sabermos se a vida eterna que nós prometida por Deus, se é só para uns e para outros não. Como muita gente ensina, né, que Cristo veio salvar só os judeus. Outros ensinam que Jesus veio salvar só a igreja, né? E Jesus não veio salvar os outros, mas a Bíblia é muito clara, nós vamos aprender isso depois que Cristo veio, que a Bíblia é muito clara, João 3,16, que é considerado o versículo mais conhecido no mundo, vamos dizer assim, é por muitos considerado o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é João 3,16. Então, além disso que Deus amou o mundo, poderia ser porque Deus amou a humanidade, que Deus deu o seu Filho unigênito. Nós já aprendemos quem é esse Filho unigênito, tem né, tópicos aí falando sobre ele. Você pode ler, gostaria que você lesse, ouvisse, né, ele, né? E Deus enviou esse seu Filho unigênito para salvar todo aquele da humanidade que crê em Cristo. Todos que creem em Cristo vão ser salvos por Cristo, né? E todos aqueles que praticarem a verdade de Cristo, mesmo sem conhecer Cristo, vão ser salvos por Cristo também. Cara, e agora? Como é que fica, né? Vamos aprender todas essas questões em outras lives, vamos entrar posteriormente sobre isso, né? Vamos entrar na questão, por exemplo, da eleição, né? Que Jesus, quando disse ali, ó, tem uma parte ali do Evangelho, vamos chegar lá posteriormente, que Jesus falou assim, ó, não vos alegreis por vós estar me seguindo, coisa e tal, porque vocês me escolheram, né? Mas antes de vocês terem me escolhido, eu já havia os escolhido. Então Jesus escolheu, por exemplo, os apóstolos, para eles serem salvos. Por isso que eles estavam seguindo a Jesus, porque Cristo escolheu eles lá para eles serem salvos. Não é essa. Aí nós vamos aprofundar nisso, é importante pra caramba, né? Porque muita gente acha que só os escolhidos de Deus é que vão ser salvos. Não, mas a escolha de Deus, qual é a escolha de Deus? A escolha de Deus é para salvar as pessoas? Não, a escolha de Deus não é essa escolha que nós vamos aprofundar posteriormente. Eu não posso nem entrar nessa questão agora, mas não é a questão da salvação. Cristo escolheu os apóstolos para serem apóstolos. A escolha de Jesus, deles, foi a escolha que eles estavam no mundo, eles pertenciam ao povo de Deus, Israel, na época, né? Eles eram judeus, eles eram praticantes do judaísmo, né? Que é a região dominante no Estado de Israel, o judaísmo, e Cristo, Filho de Deus, veio na terra e chamou eles para quê? Chamou eles para eles serem o quê? Apóstolos de Jesus. Eles agora iam levar para a humanidade o apostolado deles, que traz Cristo como Salvador da humanidade, como Salvador da igreja, né? Então Cristo foi escolhido para o ministério do apostolado, né? Não é que eles foram escolhidos para eles herdar a vida eterna. Então quer dizer que se eles foram escolhidos para receber a vida eterna, isso quer dizer que os outros que não foram escolhidos não vão ter a vida eterna. É só você usar a tua inteligência
que você vai ver que Deus deu a nós inteligência. Já aprendemos em outros tópicos, é que Deus criou o homem, um ser inteligente. O homem, Deus criou nós com capacidade. Assim como Deus é um Deus capaz, Deus é um Deus inteligente, Deus é um Deus sábio, Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua pessoa, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Deus também criou o homem, o que? Um ser sábio, né? Capaz de entender o que é verdade e o que é mentira. O que é lógico e o que é ilógico. Né? Então, quando eu estou dizendo para você que Deus é o criador de todas as coisas, então o que nós dizemos, aprendemos há pouco, que Deus é o único ser que possui imortalidade. Então Deus é um ser incriado, Deus é eterno, Deus não tem princípio de dia nem fim de existência, Deus sempre existiu. Agora, houve um tempo na eternidade que Deus estava só. E Deus, na sua grandeza e na sua soberania, Deus desejou no coração dele ter seres criados por ele com capacidade de inteligência para participar da sua glória e para ser glória para ele. Certo? Então Deus criou seres inteligentes, não só o homem, mas também outros seres espirituais e outros seres aí, que depois nós vamos ver isso, mas Deus criou seres inteligentes capazes. E é possível nós sabermos quem está falando a verdade e quem está mentindo. É possível. Então, quando eu digo que Deus é o único ser que possui imortalidade, isso está lá em 1 Timóteo 6,16, 15, 16, 17. Então, obviamente, se Deus é o único ser que possui ele só a imortalidade, ele é a única pessoa eterna, então logo todas as outras coisas que existem foi criado por ele. Pô. Então, quando eu digo que Deus é o criador de todas as coisas, você vai ver, puxa vida, é mesmo, olha, porque aqui diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. O único ser incriado que existe no universo é Deus, Pai. Ele é eterno, é imortal. Não existiu nada antes de Deus, nem nada vai haver depois de Deus, porque não existe o antes de Deus, nem existe o depois de Deus. Deus é eterno. Então, todas as coisas que existem no universo é a criação de Deus, né? Direta ou indiretamente, né? Tá certo? Todas as coisas que existem no universo é coisa direta, criação de Deus direta, como, por exemplo, o homem. O homem é uma criação direta de Deus. Deus foi lá e formou o corpo, o homem, do pó da terra, e criou o espírito do homem, a alma, colocou dentro dele, e o homem passou a ser alma vivente quando Deus soprou o espírito de vida nele, né? O espírito que deu fôlego de vida. Então, o homem é uma criação especial de Deus, a criação singular de Deus é a humanidade, não existe nenhum outro ser igual ao homem. Nós vamos aprender agora aqui nesse live. E também, Deus criou o homem com capacidade de entender o que é verdade e o que é mentira. Então dá para você saber que se eu estou ensinando é verdade ou é mentira. Se você conhece a Bíblia, Jesus falou, se você olha, Cristo que veio na Terra. Lá em Lucas, Jesus fala, parece que Lucas, Jesus fala, se vocês querem saber se a minha doutrina ela é de Deus ou não é de Deus, se eu estou falando a verdade ou não, conhecereis a doutrina. Que pela doutrina de Deus, você vai conhecer se uma pessoa está mentindo ou está enganando. Né? Outra maneira de você conhecer se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus é pelos frutos, pela obra dele. Né? Qual é a obra dele? Aí dá para você saber, né? Porque a Bíblia diz que tem muitas pessoas que falam de Deus, mas negam ele pelas obras que praticam. Ele fala de Deus, Deus te abençoe. Amém, irmão. Graças a Deus, irmão. Oh, irmão. Mas as obras dele negam a existência de Deus. Ele nega a crença dele. Então nós precisamos aprender que nós tem caminhos para nós descobrirmos o que é verdade e o que é mentira. Deus deixou isso na Terra. E nós temos essa capacidade. Muito bem. Ó, nós vamos falar hoje aqui sobre a criação. É um tópico, provavelmente eu vou finalizar praticamente quase falando sobre isso, tópico restrito a isso, já tem bastantes aí, né? Tem mais alguns que vai vir também falando ainda sobre o tempo da criação, mas esse daqui eu acho que é interessante, né? Entendendo a criação é o nome desse tópico. Ó. Apocalipse 14:11 é um acontecimento que vai haver no futuro. Ainda não ocorreu. Lá diz que naquele dia, os anjos lá, todos os seres criados por Deus que estão lá no céu, já no terceiro céu, eles vão dizer isso para Deus. Ó, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Está vendo aqui como eu digo? Então na Bíblia Sagrada diz que Deus é o criador de todas as coisas. Que tudo veio à existência pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Então os seres espirituais que estão proclamando essa palavra aqui, depois você pode ler Apocalipse 14:11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Eu digo muitas vezes aí, tem pessoa que já vai dizer, Deus não é criador de todas as coisas. Não, na palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, Deus é o criador de todas as coisas. Pronto.
e por tua vontade são e foram criadas. Pronto. Então, ok? A grandeza de Deus, né? Agora, nós recebemos informações, nós que estamos no mundo hoje, nós recebemos informações da ciência, né, da ciência dos homens, né, do conhecimento humano, né, dos que estudam a antropologia, né, humana ou a antropologia animal, né, que afirma que o homem de hoje, ou seja, o homem moderno, descende de seres que viveram na Terra, os Homo sapiens, que surgiram na Terra há mais ou menos 200 mil anos. Então eles querem ensinar para nós que nós, seres humanos hoje, somos descendentes dessas criaturas que viveram na Terra há mais ou menos 200 mil anos, né? E essas criaturas que viveram na Terra há mais ou menos 200 anos, essas criaturas já é também a evolução dos hominídeos, seres parecidos com o homem, né? Que viveram também na Terra mais ou menos de 6 a 10 milhões de anos atrás. Né? Quer dizer, são hominídeos, que eles não chamam ainda de humano, né? Porque são criaturas que têm uma aparência muito grande como nós seres humanos, né? E que, segundo a ciência, a antropologia, estudando os fósseis que eles encontram aí na Terra, eles encontram fósseis de seres que viveram na Terra e que têm a aparência do homem, né? Então, eles acreditam que nós somos a evolução desses seres, certo? E depois evoluíram para os neandertais, que é um ser criado também, um ser que, segundo eles, existiu na Terra, que já era a evolução desses hominídeos com os Homo sapiens, se cruzaram, e já há mais ou menos 40 mil anos, 50 mil anos atrás, lá na África, apareceu esse tipo de pessoa lá que chama neandertais. E eles são o antecedente do homem, né? Do homem moderno, nós hoje, né? E isso daí é ensinado nas escolas. Nas escolas está cheio nas escolas, né? Ensinando esses ensinamentos aqui vindo da ciência, né? Ok? Então eles continuam. Esses seres ou criaturas foram produzidos. Então o que nós vemos pela Bíblia, que na realidade esses seres, eles existiram na Terra, né? Eles existiram na Terra, seres, né? Eles existiram na Terra. E esses seres, eles vieram da Terra porque eles foram produzidos pela Terra. No quinto dia, também no sexto dia, antes de Deus criar o homem no sexto dia, Deus, no mesmo sexto dia, Deus criou criaturas da Terra. Deus falou, produz a Terra seres viventes, né? Cada um segundo a sua espécie. Então, no quinto dia, no quarto dia, a Terra produziu. A Terra tem poder criativo. Isso nós temos que aprender. Deus criou a Terra e dotou a Terra de poder de reprodução, né? de germinação. Né? Assim como nós, seres humanos, Deus criou Adão com poder de gerar filhos. Né? A Terra também tem poder de gerar. Incrível, mas é verdade. Que Deus falou para a Terra, falou, produz a Terra, seres viventes, cada um conforme a sua espécie. E aí apareceram répteis, feras, coisas no mar, gigantes, outros seres, e muitos desses seres criados antes de Adão. Isso quer dizer o quê? Quando Deus criou Adão, no sexto dia, e quando Adão passou a viver como ser humano na Terra, Adão já foi vendo milhares e milhões de coisas que haviam sido criadas por Deus. Tanto é verdade que Deus diz na Bíblia que Deus fez passar diante de Adão todo tipo de criatura que existia na Terra. Adão viveu, nós já aprendemos em outras lives aí, né? Que Adão viveu em estado de inocência com Deus, nós não sabemos quanto tempo, quantos milhões de anos foi, né? Deus não dá essa informação para a humanidade, né? Deus dá essa informação para a humanidade do tempo que durou entre Adão ter sido criado no sexto dia e até Deus formar a Eva para Adão, né? Não tem esse tempo, não está determinado na Bíblia, né? Esses dias que nós já aprendemos da criação de Deus, vamos aprender isso. Esse canal está ensinando verdades de Deus, verdades eternas. Aqui ninguém vai mudar. Aqui não tem como mudar. Ó, Deus criou Adão no sexto dia e a Bíblia mostra que Deus criou o mundo que nós conhecemos, esse universo aqui. Deus criou ele em 6 dias. Né? 6 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sexto dia, Deus criou o ser humano como ponto alto da criação de Deus, o ápice, né, da criação de Deus. Então,
nós vemos assim, que esses dias da criação de Deus, eles não são dias literais de 24 horas, como muita gente crê, né? Que o mundo foi criado em 6 dias, de 24 horas, e faz 5.000 anos que Deus criou o homem. Isso não existe, isso é um ensinamento errado que se vem desenvolvendo na mente humana já há séculos, né? Religiões ensinando que o mundo está em 6.000 anos que Deus criou o mundo. Isso não é verdade. Deus criou os dias da criação de Deus, são dias de Deus. Deus é eterno. Os dias da criação provavelmente duraram bilhões de anos, bilhões e bilhões de anos. A ciência moderna, ela entende que a Terra, o céu tem mais ou menos 4,7 bilhões de anos. Mas pode não ser isso, pode ser 10 bilhões de anos. Anos-luz, né? Pode ser 30 bilhões de anos, nós não sabemos. Deus é eterno, né? Para nós, 4,7 bilhões de anos, nós ficamos de queixo caído, né? Porque a gente vive 60, 80 anos, né? Mas para Deus que é eterno, 4,7 bilhões de anos e nada é a mesma coisa, né? Então, o Deus, quando criou Adão, Deus já havia criado muitos seres, e havia seres produzidos pela terra que era semelhante ao homem, parecido com o homem, certo? Esses seres ou criaturas foram produzidos pela terra, no quinto e sexto dia da criação. No quinto e sexto dia da criação, quando Deus diz, produza a água e a terra seres viventes, Gênesis 1, 20 e 25, né? A água pode produzir vida, pode gerar vida. A água pode gerar vida, a terra pode gerar vida também. Pode gerar vida. Como o ser humano pode gerar vida. Nós não geramos nossos filhos, e nossos filhos não geram nossos netos. É um poder que Deus deu para Adão, quando Deus criou Adão. Produz, Deus disse para Adão, crescer, multiplicar e encher toda a terra. Entendeu? E o Adão está cumprindo isso até hoje aí, ó. Só vê meninada chegando aí todo dia no mundo, né? Então, e a terra também produz seres vivos, né? Ok? Então, você imaginar que esses seres aqui viveram há 200 milhões de anos, ou viveram há 100 mil anos atrás, puxa vida, isso para Adão não é nada, porque Deus criou Adão no sexto dia, e Adão não tinha pecado em Adão, não tinha morte em Adão, Adão viveu sozinho com Deus na inocência, vendo toda a criação de Deus. Quanto tempo Deus não revela na Bíblia? Soberania de Deus, né? Deus fez assim até para ver o que os homens vai pesquisar, quem vai para a verdade e quem vai para a mentira, né? Ok? Então, nós vemos que esses seres humanos, esses seres que viveram antes de Adão, né? Deus criou Adão no sexto dia, esses seres, eles foram produzidos pela terra, né? Então, o corpo desses seres criados na época, lá no quarto dia, quinto dia, bilhões de anos atrás, esses seres é da terra, né? E diz na Bíblia que o homem, nós seres humanos, o corpo do homem foi feito da terra também. Nosso corpo humano foi criado da terra, e nós temos que entender isso. O cientista não entende isso, porque a Bíblia diz que a sabedoria espiritual de Deus não é com a sabedoria humana que você conhece ela, você vai entender. Diz que o homem natural não entende as coisas do espírito. O que nós temos que entender, e a Bíblia revela, a palavra de Deus revela, é que Deus criou nós, seres humanos, um ser tripartido, um ser com 3 partes. Quando Deus criou Adão com 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito e a alma vem da criação espiritual de Deus, é espírito, e a alma está intrinsecamente ligada com o espírito, e Deus pegou e formou o corpo humano, esse corpo nosso aqui, e o corpo de Adão lá no sexto dia, né? Nós somos geração de Adão, nós somos criação de Adão, nós somos, né, filhos de Adão. Então o nosso pai humano, que é Adão, lá no Éden, quando Deus criou ele na terra, nós vemos que o corpo de Adão, Deus fez ele também do pó da terra. Aí os cientistas que não entendem isso, eles acham que o nosso genoma, né, é parecido com o de criaturas que viveram antes do homem, né, ou que eram antecedentes do homem, né, de qual o homem descende, porque eles veem que o genoma humano é muito parecido com fósseis que eles encontram, coisa e tal, né, desses seres que viveram há 100 mil anos, 200 mil anos, 1 milhão de anos atrás, certo? Né? E eles atribuem isso ao fato de como o homem tem um genoma parecido, né, é que nós somos descendentes da evolução desses seres que viveram antes de Adão, né? Mas não é verdade, né? Não é verdade. Quando Deus criou Adão, Deus já havia criado por meio da terra milhões de criaturas. E entre esses milhões de criaturas, existiam criaturas que tinham certa capacidade também, certa inteligência, não igual ao do homem, inferior à capacidade humana, mas que viveram na Terra também milhares e até milhões de anos. Eles fizeram coisas aí que quando veio o dilúvio não destruiu muitas obras deles. Então hoje os homens acham cidades aí, que segundo eles falam, a cidade que tem 100 mil anos. Né?
ok? E eles quer dizer que foi os nossos antecedentes, a nós, né, os seres humanos, que ainda não eram subdesenvolvidos como nós somos hoje, mas nós somos a evolução deles, que eles fizeram essas obras, essas cidades, ou essas, né, panelas de barro, inventaram a machadinha lá, mas daí é uma inteligência bem básica, né? Eles eram seres inteligentes. Como eles viveram milhares de anos na Terra, ou milhões de anos na Terra, eles conseguiram fazer muita coisa, né? Mas eles não eram seres humanos. Eles eram criaturas que Deus criou eles a partir da Terra, né? Produz a Terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E quando Deus criou Adão, o corpo de Adão, também do pó da terra. Por isso que no corpo de Adão você vai encontrar o genoma parecido, né? O DNA nosso é parecido com o DNA do leão, né? Porque o leão foi produzido pela terra. O corpo do leão veio da terra. Por isso que o nosso DNA é parecido com o DNA do cavalo, né? Porque o cavalo foi produzido da terra também, né? Como o nosso genoma é parecido com o genoma do macaco, né? Porque o genoma do macaco, o corpo dele veio também do pó da terra, certo? Então não é de admirar, isso só prova que a Bíblia é verdadeira. Isso só prova que o que Deus diz na Bíblia é verdade, né? Que o Deus criou Adão e o corpo de Adão, Deus criou ele, formou do pó da terra. Está lá em Gênesis 2, vê lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ver que Deus criou o corpo de Adão do pó da terra. E o corpo de Eva, a primeira mulher que veio a viver nesse mundo foi Eva, que Deus criou do corpo de Adão. Então o corpo de Eva veio de onde? Veio do corpo de Adão. E o corpo de Adão veio de onde? Veio da terra. Então o corpo do homem e o corpo da mulher tem a mesma essência, o mesmo DNA, né? A mesma genoma, né? Porque, segundo a Bíblia, o relato da Bíblia, a narrativa de Deus na Bíblia é que Deus formou a Eva de uma costela de Adão. Então a matéria-prima para o corpo de Eva veio de onde? Veio do corpo de Adão. E a matéria-prima do corpo de Adão veio de onde? Veio da terra, né? E a matéria-prima de todos os animais, todos os seres que viveram aqui na Terra, veio de onde? Veio da Terra. Então não é de admirar que o corpo humano tenha semelhança muito parecida com os seres criados por Deus a partir da Terra, que a Terra produziu, né? E que viveram na Terra há milhares de anos. 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, vai saber. Porque a Terra não foi criada faz 6 mil anos. Quem ensina isso são pessoas que têm a Bíblia, mas eles não entendem a Bíblia, né? Eles acham que tem até as pessoas que comemoram a criação de Adão, faz 5.700 anos que Adão foi criado. É incrível, né? Faz 5.780 e poucos anos que Adão foi criado, né? Inclusive parece que o povo judeu, né, que é o povo que comemora, né, a criação de Adão, né? Então eles comemoram 5.700 anos, mas não é, irmão. Adão foi criado no sexto dia. Agora, esse sexto dia foi o quê? Bilhões de anos atrás. Né? Adão veio estar de inocência com Deus, ele sozinho e Deus, não tinha morte em Adão. Nós temos que aprender isso. Deus criou Adão, um homem perfeito, diz a Bíblia. Né? Está lá em Eclesiastes. Deus criou um homem reto. Então o homem não tinha defeito de Adão, nem no corpo de Adão, nem na alma de Adão, nem no espírito de Adão. É um homem perfeito. E em inocência, não conhecia o bem e o mal. Adão não conhecia o bem e o mal. Pensa comigo, usa a tua inteligência. Você que está ouvindo, você pode ser o cara mais estudado na faculdade lá na Inglaterra. Isso não muda nada, para Deus não quer dizer nada. Nós temos que entender assim, que Deus criou Adão, um homem, uma pessoa inocente. Quando Deus soprou fôlego de vida em Adão, Adão se tornou alma vivente. E dentro dessa alma, e dentro desse ser humano, Deus colocou o espírito humano. E a alma humana, que faz parte da criação espiritual de Deus. Colocou dentro do corpo de Adão. Então nós temos que aprender que não é o espírito humano e a alma humana que dá vida ao nosso corpo. O que dá vida ao nosso corpo é o fôlego de vida que nós temos e todo ser vivente que tem na Terra tem. Ninguém nesse mundo pode se locomover, andar, comer, se divertir, brincar, passear, se não tiver alma, se não tiver espírito nem alma. Todo ser vivo tem espírito, tem alma, né? Okay? A alma que é natural de toda a criação aqui na Terra. Agora, o espírito humano, o espírito do homem, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 11, tem o espírito do homem nele. Em nós tem um espírito especial, criado por Deus, vindo da criação espiritual de Deus. E Deus colocou esse espírito humano e essa alma humana dentro do corpo de Adão, quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida. E Adão passou a viver na Terra, ser uma alma, um homem completo. Um homem, agora uma alma, possuindo ele o corpo humano dele, o espírito criado por Deus e a alma.
um ser completo, vamos dizer assim, né? Mas isso tem que ficar claro. Eu sei que é difícil entender, né? Porque nós estamos acostumados com as nossas religiões, nossos ensinamentos, nas escolas, né? Muitos professores, muitos teólogos, muitas né? Filosofia humana, né? Ah, não, Deus não é uma pessoa, Deus é uma força, Deus é um espírito, Deus é uma inteligência superior, né? Mas eu não quero reconhecer que Deus é uma pessoa. Não, Deus é um ser. Diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, né, que Deus é o único ser que possui imortalidade. Então Deus ser o que é? Uma pessoa. Deus possui a imortalidade. E imortalidade para Deus, nós já aprendemos que é que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Isso significa o quê? Que não existe nada antes de Deus. Nem o nada existe antes de Deus, porque nunca Deus deixou de existir. E nem nunca vai haver nada depois de Deus. Ah, e depois de Deus, o que vai acontecer? Não, não vai acontecer nada, porque não existe depois de Deus. Deus é eterno, pô. Será que nós não temos capacidade de compreender o que é uma coisa eterna? Eterna, a eternidade mesmo é o próprio Deus, né? Deus é eterno. A eternidade não é para Deus. A eternidade é para nós, seres humanos. Porque Deus é eterno, né? Entendeu? Deus é perene, né? Deus é vida, né? Deus não tem morte. Em Deus não tem. E graças a Deus por isso, né? Que Deus não morre, não tem caixão para Deus, não tem sepultura para Deus, não tem cemitério para Deus, não tem enterro para Deus, não tem nada. Deus é eterno. Então as promessas de Deus são o quê? São fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque Deus que prometeu, ele é eterno, né? Porque se Deus morresse, aí vinha outro Deus, não, mas ele disse que vai ser assim, mas agora eu vou mudar tudo. Muda, apaga tudo aí, eu vou escrever agora nova legislação e vai ser agora do meu jeito. Não, mas Deus não morre, não. Deus é imortal. Graças a Deus por isso. Então as promessas de Deus, nós podemos crer nela, confiar nela, basear nossa vida nos mandamentos de Deus, nas informações que vêm de Deus, porque são informações seguras, mandamentos seguros, lei segura que vai conduzir nós para a vida eterna e nós vamos viver para sempre na presença de Deus, porque cremos e praticamos a verdade de Deus que está registrada na Bíblia. Mesmo que você não conheceu a Bíblia, porque você poderia até dizer, então você está dizendo que para mim ser salvo, eu preciso de conhecer a Bíblia, ouvir esse canal aqui para ser salvo. Não, não é necessariamente. Né? Esse canal aqui é bom para você aprender. Sem você conhecer a vontade de Deus, é possível você ser salvo, porque você pode praticar ela sem conhecer, mas se você conhecer não é melhor? É melhor, né? É mais fácil, né? Uma pessoa que não sabe ler e escrever, ele consegue viver na vida, não consegue viver na vida? Uma pessoa analfabeta, ele também não vive nesse mundo? Ele vive nesse mundo, não vive? Mesmo sem saber ler e escrever. Né? Ele vive às vezes 80, 100 anos e é analfabeto. Mas se ele soubesse ler e escrever, não era mais fácil a vida para ele? Né? Vai ser mais fácil, né? Então também, se você não conhecer, não quiser conhecer, não vou assistir canal, que nada, não vou assistir com essas verdades aí, essa é besteira. Você pode viver sem elas, né? Sem conhecer, né? Se você praticar elas sem conhecer, você vai ser salvo. Mas se você não praticar, com certeza você não vai ser salvo. Porque o que salva o homem, nós temos que aprender, o que salva o homem são as verdades de Deus, os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus na Bíblia são vida, né? Quem praticar os mandamentos de Deus, mesmo sem conhecer Deus, sem conhecer a verdade, sem conhecer a Bíblia, mas ele praticou, né? Ok? Como eu já disse em outras lives aí, depois você pode ouvir, né? Não fique só nessa daqui, que todas as pessoas que praticam a justiça, todas as pessoas que praticam a justiça nesse mundo, todas as pessoas que nesse mundo praticam o bem, pratica, não é que faz o bem uma vez ou outra na vida. Não, é a pessoa que pratica o bem, vive fazendo o bem. Vive fazendo justiça. Todas essas pessoas são de Deus. Não importa onde ele esteja morando, não importa o tamanho da riqueza dele, não importa o tamanho da pobreza dele. Se ele é uma pessoa que pratica a justiça, ele faz o bem ao seu próximo, ele cuida das suas obrigações e dos seus deveres, de tal maneira que ele não faz mal ao seu próximo, ele, pelo contrário, é uma bênção para a vida do seu semelhante, essas pessoas são de Deus, irmão. Tá entendendo? Mas não é melhor se você conhecer? Puxa, já fica maravilhado, né? Porque tem pessoas que vai ser salva que não vai conhecer Deus, sabe onde? Lá no juízo final. Né? Perder a oportunidade de viver com Deus aqui, se alegrar, dar glória a Deus, obrigado, Senhor, grande Deus, né? Divulgar essas verdades para outras pessoas que não conhecem. Isso é uma glória, né, para nós, né? Conhecer o Deus, né? Uma honra para nós, um Deus tão maravilhoso como é esse, que criou tudo, nos amar, né? E providenciar salvação para nós, né? É maravilhoso, né? Mas tem pessoas que vai conhecer Deus naquele dia, quando Jesus mesmo diz lá, naquele dia, direi aos que estiverem à minha direita, né? As ovelhas, né?
Pessoas que viveram no mundo sem conhecer Deus, mas são ovelhas, pessoas boas, né? Vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, deste de comer, beber, coisa e tal. E eles vão dizer, Senhor, mas quando nós tivemos com fome? Nós não conhecemos o Senhor, né? Mas ele falou, toda vez que vocês fizeram bem, um desses pequeninos aqui, a mim vocês fizeram. Então tem pessoas que vão ser salvas, ele vai saber na hora lá, né? Então, vamos dar valor também ao conhecimento, né? Aprendermos para nós termos um viver digno de Deus nessa terra, né? Vamos aprender em tantas lives futuras, né? Então, ó, só para finalizar aqui essa tópico, ó, Gênesis 9, 8, 10. Depois você pode ler Gênesis 9, 8 e 10. Não importa se você não conhece a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, mas você pode baixar no teu aplicativo aí, pô, baixa no teu aplicativo. Se você já tem a Bíblia em papel, ótimo, pega ela também para ler, né? Ou leia a Bíblia que já está no seu aplicativo. Gênesis 8, 9, 8 a 10, Deus fez uma aliança com Noé e sua família. Ó. Deus fez uma aliança com Noé e sua família. E seus descendentes, que somos nós hoje, né? Ok? Então, e completando também com os animais que saíram da arca e com os animais da terra. Então a terra, mesmo depois do dilúvio, continua produzindo seres vivos. Então nós vemos assim, quando Deus tirou Noé da arca, que nós já aprendemos em outras lives aí, né, que Deus criou Adão, Adão viveu um tempo, rapidamente falando aqui, só para relembrar, né, Adão viveu um tempo sozinho, em estado de inocência com Deus, né, aí Adão nomeou toda a criação de Deus, esses seres que viviam lá na terra, que era parecido com Adão, mas não era igual a Adão, eram seres parecidos com o ser humano, cara, tinha inteligência e capacidade. Fizeram muitas obras, muitas coisas na terra aí, né, que nós vemos hoje aí. Eles não tinham a inteligência de Adão, eles não tinham a capacidade de Adão, eles não têm a capacidade do homem, que você pode ver que esses seres, rapidamente, só para... Esses seres que a própria antropologia hoje, os cientistas acham aí, escavando, acham cidades até, e até acham ferramentas que, segundo eles, data de 100 mil anos, 50 mil anos, 200 mil anos, que foi aquela ferramenta ou aquela bacia, mas pode ver, são coisas bem, né? Coisa de barro, não tem, eles não acharam nem um prédio, um edifício todo de vidro, com elevador e com câmera de segurança, essas coisas. Esses seres que viveram antes de Adão, eles tinham inteligência, mas não igual do homem, pá. O homem é que tem uma inteligência evoluída, uma inteligência grande, que Deus criou o homem com uma capacidade muito grande, que Deus disse para Adão, crescer, multiplicar, encher a terra, e Deus disse para Adão, agora dominar, né? Cuidar de tudo aí, domina sobre todas as coisas criadas por Deus. O domínio de que Deus deu para o homem dominar a terra e todas as coisas criadas. Pena que o homem, posteriormente, caiu no pecado, né? Por causa da desobediência, né? Caiu em pecado e pelo pecado, diz a Bíblia, entrou a morte. Aí sim, o homem passou a morrer aí, depois que ele pecou diante de Deus, que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aprendamos isso. Aprendamos isso. Vamos entender esse ensinamento de Deus aqui. Ó. Antes de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não ia morrer. Adão ia vivendo na terra, se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava ele até hoje aí vivendo aí, Adão e Eva. Certo? Ok? Mas eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando eles comeram, entrou a morte, né? Pela desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte. E aí a morte passou a todos os homens. Então, quando Adão e Eva pecou, Deus tirou eles do Éden, que era um lugar na terra na época, era a casa de Adão, vamos chamar assim, tirou ele Adão de lá, né? Porque lá tinha a árvore da vida, que Adão devia ter comido dela lá, antes de vez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele devia ter comido da árvore da vida, porque aí ele não ia morrer mais, e aí ia ser uma maravilha, né? O homem, a humanidade não morreria mais, e nós íamos nascer de uma maneira maravilhosa, Deus ia fazer, nós não sabemos como, mas a humanidade não morreria mais, porque o homem tinha agora a vida eterna nele mesmo, também através de comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, mas o homem não comeu. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus diz, no dia que você comer dela, você vai morrer. E Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão comeu, aí sim a morte entrou no homem, né? A Bíblia diz em Romanos 5, leia lá depois, Romanos, o livro do Novo Testamento, Romanos, que a morte, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, por isso todos nós morremos. Então quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão passou a conhecer o bem e o mal. Antes de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão só conhecia Deus. E aprendia tudo que Adão aprendeu no Éden, enquanto ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Tudo que ele aprendeu de Deus. Aprendeu a falar com Deus, aprendeu a andar com Deus, aprendeu a conhecer toda a criação de Deus com Deus. Diz na Bíblia que Deus andava no jardim do Éden na viração do dia, né? Deus tinha comunhão com Adão, porque Adão é um homem inocente, né? Então Adão aprendeu as coisas com Deus. Aprendamos isso. Adão foi criado uma pessoa inocente, assim como um bebê que nasce hoje na Terra. Os nossos filhos, quando nasceram, você que está me ouvindo aí, você às vezes é papai ou mamãe, né? Você tem seus filhos, às vezes até adultos, né? Mas você se lembra, os seus filhos quando nasceram, eles não eram inocentes? Eles eram inocentes. Eles conheciam Deus. Você já viu uma criança nascer cantando hino? Não tem, né? Uma criança nascendo, lendo a Bíblia? Não tem, né? Trazendo uma Bíblia debaixo do braço? Não tem. Como também não tem nenhuma criança trazendo um revólver debaixo do braço, né? Nenhuma criança trazendo um litro de cachaça debaixo do braço. Nenhuma criança trazendo um cigarro de maconha com ele. Não, a criança vem inocente, ela não sabe o que é o bem nem o mal, ela não conhece Deus, não conhece nada, nem o bem nem o mal. Ela não sabe o que é certo nem o que é errado. Ela vai aprender isso ao longo do quê? Da vivência com os pais, né? Os pais é que vai educando os filhos, vai ensinando, aprende a falar com os pais, aprende a dar valor às coisas básicas com os pais, né? A respeitar os mais velhos. Os pais falam para os filhinhos, filhinho, olha, essa é a tua tia. Filho, eu vou deixar você aqui na casa da tia, mas ela tá, você obedece ela, né? Ela é sua tia, cuidado, né? Tá, aí você vai levar na escola, seu pai fala, filho, vou pôr você na escola, vai lá, filho, lá tem o professor, então você segue o que o professor ensina, né? Os pais ensinam os filhos. Primeiro, a educação dos filhos na terra é os pais, que Deus deu a ele a incumbência de cuidar dos filhos, né? E as crianças, quando nascem, elas são racistas. Já viu criança racista no mundo? Bebê racista? Não tem, né? Onde é que ela aprende o racismo? Desde com os pais mesmo. Tem pai que é racista, o cara é adulto, ele não gosta de uma pessoa de outra cor, né? E ele fica ensinando para os filhos. Filho, não, isso daí não é nada. Aí o filho vê, o pai é o herói do filho, né? Todos os filhos confiam demais do pai, né? Porque é o homem que ele conhece, né? O pai é o herói dele, né? O primeiro herói de um filho é os pais, né? A mãe, o pai, né? Ok? Então o que o pai e a mãe falam para eles passa a ser verdade, né? Então se os pais for racistas, se os filhos serem racistas, os filhos quando tiver então 12, 13, 14 anos já é racista, né? Mas não é que ele nasceu racista. Não, ele foi criado no meio ambiente onde ele viveu, as circunstâncias que ele viveu, no meio das pessoas que ele viveu, ele se tornou racista, né? Tá certo? E outros caminham para outros caminhos ainda perigosos também, que nós vemos na Terra aí, né? Influenciado por outros, mas todo bebê é inocente diante de Deus. Vamos aprender isso. Adão foi criado um ser inocente. Não conhecia nem o bem nem o mal. O Adão conhecia Deus. E de Deus só vinha o bem. A Bíblia diz que de Deus só vem bem, porque Deus é amor. E o amor não faz mal a ninguém. Então Deus ensinou só o bem para Adão. Agora, quando Adão desobedeceu a Deus, infringiu a ordem que Deus tinha dito para ele, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele comeu, aí agora ele conhecendo o bem e o mal, se Deus deixa ele no Éden, Adão ia comer da árvore da vida, e agora ele conhecendo o bem e o mal, então a sua descendência, que somos nós hoje, poderíamos optar uns para o bem e outros para o mal, né? Como de fato essa é a realidade da Terra hoje. Tem pessoas que preferem praticar o mal, né? Prejudicar a sua sociedade, a sua família, os seus parentes, os seus vizinhos, coisa e tal, do que praticar o bem, né? Mas, graças a Deus, não é todo mundo que pende para o mal. Tem pessoas também no mundo que buscam o bem, né? Fica do lado do bem. E o bem, quem é do bem é de Deus. A Bíblia mostra isso claramente. Vamos aprender em tantas lives, né? Eu estou só aqui falando, porque o tempo é curto, né? E a gente precisa de passar essas informações para vocês entenderem que nesse canal, Verdades Eternas e Invencíveis, nós estamos aprendendo verdades são de Deus. Verdades que você está aprendendo no canal. E você vai estar tendo certeza desse ensinamento que vem de Deus, né? Deus permitiu que abrisse esse canal agora no final dos tempos, para que a humanidade, no mundo difícil que nós vivemos hoje, com tanta informação, com tanta coisa, tanta mentira, né? Muitas pessoas estão se desviando de Deus, achando que não vale a pena crer em Deus, porque o homem é da evolução, Deus não existe, o ser humano, nós somos descendentes dos hominídeos, dos neandertais, dos homo sapiens. E são informações erradas que vêm para o homem. Como tem outras pessoas também na televisão dizendo, não, Deus não existe, a morte é o fim de tudo. Na hora que você morre, não acabou, não tem mais. Quando a morte, você perde tudo que você tem. Você pode ter dinheiro, morreu, acabou. Você pode também não ter nada, morreu, acabou. Mentira. A morte não é o fim de tudo. A morte é o fim do nosso corpo humano aqui na Terra. Mas o nosso espírito, nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu, já aprendemos em outras lives aí, eles é eterno.
E você, depois que nós morrermos nessa vida humana, adiantando até tópicos que o futuro vai ter, nós vamos prestar conta a Deus, ter o juízo. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso vai vir o juízo. Então nós vamos responder pelas obras que nós praticamos nessa vida. Então, nessa vida humana, se você for uma pessoa que praticou o mal, prejudicou os seus contemporâneos, né? Foi uma pessoa que trouxe medo para as pessoas, são as pessoas que empobreceu a vida do seu próximo, se aproveitou da fraqueza, da pobreza do seu próximo, né? E você negou o direito do seu próximo, você foi uma pessoa injusta, as tuas obras acompanham você no juízo de Deus. E você vai responder por esses pecados, essas maldades que você fez para o seu semelhante. E se você nessa vida, pelo contrário, você for uma pessoa que praticou o bem, foi um bom pai, um bom filho, um bom vizinho, um bom amigo, uma pessoa do bem, socorreu o seu próximo na necessidade, né? Às vezes deixou de comer para dar comida para uma pessoa que precisa, né? Às vezes você fez uma compra menor para sua casa, porque você fez uma compra para auxiliar uma família que está numa situação, né? Às vezes você teve um filho que nasceu doente nessa vida. Olha só, pensa só comigo, pensa rapidamente aqui, porque eu não terminei o tópico aqui. Só para. Ó, tem pessoas que às vezes nascem, né, em casa, né? E nesse mundo nasce, quando nasce o filho vem doente, às vezes um filho especial, né? Um autista, outro com outros tipos de doença, que aquele filho, ele não vai trazer. E você muitas vezes dedica a tua vida. Você deixa de viver essa vida aqui, pelo cuidado que você tem para o seu filho, né? Às vezes ele vai viver 30, 40, 50 anos, né? E você tinha 25 anos, você vai deixar de poder viajar, passear, andar, fazer tantas coisas, porque você tem que dedicar a tua vida para cuidar desse filho que você nasceu com essa deficiência, né? E você o faz com carinho, com amor, durante toda a tua vida. Você acha que você vai passar Deus vai deixar em branco isso que você fez? Esse sacrifício, essa vida que você dedicou ao seu filho? Você acha que Deus vai pegar e você vai morrer e acabou? Não. Vai ter glória. O sofrimento dessa vida tem glória. Não só o teu filho que viveu por causa da doença que ele teve, ele não pôde brincar de bola, ele não pôde nadar na lagoa, ele não pode passear, ele não pode fazer uma faculdade, ele não pode fazer outras atividades nesse mundo, né? Mas ele viveu aqui dependendo totalmente do teu amor, da tua misericórdia, mamãe, papai, ou um cuidador que cuidou dele com paciência, com amor, com respeito. Essa criança, essa pessoa que viveu nesse mundo, ele é inocente diante de Deus, ele vai ter a vida eterna. E você que cuidou dele, dedicou a tua vida, o carinho, coisa e tal, muita gente até falou, puxa vida, você fica cuidando disso daí, não, tenha paciência, tem glória. Nós vamos aprender em outras lives que o que vai determinar a glória no futuro é o quanto nós sofremos nessa vida humana pela justiça e pela verdade, né? Você está entendendo? Então, você acha que agora, de acordo com muitas pessoas na televisão, eu digo que tem pessoa que ensina, não, morreu, acabou, não tem mais, não existe Deus, não existe recompensa, isso daí é mentira da religião, isso daí foram as religiões que inventaram, isso foi o catolicismo que inventou, isso daí foi o budismo que inventou, isso daí foi as civilizações antigas, os sumérios, os babilônicos que inventaram esses negócios aí. Mas, irmão, não é verdade, isso é mentira. Tem recompensa. Deus é eterno, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus está usando esse tempo que nós vivemos aqui na Terra para conhecer o nosso coração, conhecer quem nós somos, se nós merecemos ir viver com Ele na eternidade, junto com os justos, nós justos, vivendo com os justos. Lá não vai ter injusto, lá não vai ter ladrão, lá não vai ter malandro, lá não vai ter esperteza, lá não vai ter morte, lá não vai ter doença, lá não vai ter miséria, lá todo mundo vai viver como nós gostaríamos de viver aqui na Terra, né? Quem não gostaria de viver aqui na Terra, num mundo maravilhoso, que não tivesse, né? Às vezes você fala assim, eu queria se eu pudesse morar na Suíça, é tão bom. A Suíça é lógico, é melhor, talvez melhor que morar no Brasil, porque lá você tem mais segurança, você tem mais conforto, você tem mais as coisas de primeira, né? Você tem tudo de bom, tudo bem feito, tudo limpo, tudo assiado, coisa e tal. Mas lá na Suíça tem um defeito grave. Qual é o defeito grave? Tem lá tem cemitério. As pessoas lá morrem, apesar de estar tudo bem, uma hora morre. Agora, na vida eterna, lá não tem cemitério, lá não tem morte. Para você para enterrar, cada X tempo está enterrando gente lá, ok? Então vamos ficar com Deus, né, com as promessas de Deus. Então nós vemos assim que em Gênesis 9, para terminar, Gênesis 9, 8 a 10, nós vemos que Deus, quando tirou a Noé da arca, depois do dilúvio, Deus fez um concerto com Noé, que não mais destruía a terra com água, né? E diz na Bíblia que Deus fez uma aliança, não só com Noé e com seus filhos, e com a sua descendência, que somos nós hoje, mas Deus também fez uma aliança com os animais, as feras, os animais que saíram da arca.
que Deus salvou junto com o Noé lá, né? Os animais que Deus encaminhou para dentro da arca. Esses animais saíram da arca, certo? E também a Bíblia diz também, você vai ler lá depois, Gênesis 8, 9, de 8 a 10, que Deus fez também essa aliança com os animais que seria produzido pela terra. Então, quando Deus saiu, pensa comigo, olha, quando Deus tirou, vamos pensar rápido, usa a inteligência, pede a Deus para você usar a tua inteligência. Quando Deus, pensa só comigo, quando Deus tirou Noé da arca, junto com Noé e os filhos dele, e as noras dele, e a esposa de Noé, saíram também um monte de animais que Deus havia salvado, famílias de animais, né, espécies, né? Tantas, 20 de uma espécie, 10 de outra, 30 de outra, né? Saíram da arca. Então, suponhamos, saiu os leões. Vamos imaginar, saiu lá 10 leões, né? 5 leões. Um leão, 5 leoas. O leão é um animal carnívoro, não é um animal carnívoro? Pensa comigo, o leão é um animal carnívoro. A onça pintada é um animal carnívoro, né? Suponhamos que saiu a onça pintada na árvore, 10 onças pintadas. Né? Elas são carnívoras. Se eles fossem comer os animais que saíram da arca, acabaram os animais, não. Porque saíram da arca também, saíram as antas, saíram a girafa, né? Saíram lá também, vamos dizer, o boi, né? A vaca, o cavalo, a égua. Então, se esses animais ferozes e carnívoros saíram da arca e no outro dia eles são famintos, né? Quando eles estavam dentro da arca, Noé estava alimentando eles. Agora eles saíram da arca. Eles iam comer o quê? Se Deus tinha destruído tudo na terra. Porque o dilúvio acabou com a vida na terra. Essa é que é a verdade. Tem gente que não crê. Mas a narrativa, leia lá, Gênesis, que vai ver que a terra estava vazia, não tinha ser humano mais. O ser humano que existia na terra depois do dilúvio foi Noé, com sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, da quais deles todos nós na terra hoje descendemos. Todas as raças que existem na terra é descendente dos filhos de Noé. Vamos aprender isso. Esse canal nós estamos aqui para aprender as verdades de Deus. Todos os seres humanos que vivem hoje na Terra são descendentes de Adão e Eva. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é feio, se ele é bonito, se ele tem doutorado, se ele tem PhD, se ele é um médico famoso, se ele é um engenheiro famoso, se ele é um astrônomo, se ele é uma pessoa do campo, se ele é um vaqueiro, se ele é um padeiro. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Não importa a cor da sua pele, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, se você é azul, se você é... Não interessa. Desde que você seja ser humano, você é descendente de Adão e dos filhos de Noé. E os filhos de Noé eram descendentes de Noé, e Noé era um descendente de Adão. Então todos nós viemos de Adão. E se essas feras que saíram da arca, pensa comigo, você que está ouvindo aí, se elas saíram da arca, e elas fossem comer os animais que saíram da arca, acabavam outros animais, né? Porque um leão tem uma fome tremenda, né? Eles, para matar ali, eles tinham acabado de sair lá 10 zebras lá. E 10, eles tinham comido um mês, não tinha mais nenhuma viva. Mas diz na Bíblia que Deus fez aliança não só com os animais que saíram da arca, mas com os animais que a terra ia produzir, que a terra produziu. Então depois do dilúvio, recompôs-se a flora, recompôs-se a vegetação, recompôs-se o meio ambiente, né? Propício a surgir vidas na Terra, e a Terra produziu vidas. Aí apareceu provavelmente um monte de coelho, um monte de lebre, um monte de raças diferentes de outros seres aí que são comestíveis, dessas feras que saíram da arca. Né? Como nós vemos na África, né? Existe lá, parece que na África existe lá 60 mil leões, né? Mas só de zebra tem 1,5 milhão de zebra. 1,5 milhão de gnus, 1 milhão de búfalos. Então, por mais que os leões comam esses animais, eles não acabam com os animais, porque eles são 60 mil leões, eles comem lá, mas há milhões de outros animais. E quem produziu? Saiu milhões de animais da arca? Não saíram milhões. A terra também tem capacidade de produzir. Assim como nós, seres humanos, podemos gerar filho, a terra também pode gerar. Até tem chamado filhos da terra, né? Que esses animais são filhos da terra. Então, aprendemos que a aliança que Deus fez, Deus não fez só com Noé e com os filhos dele, mas também com a descendência de Noé, dos filhos de Noé, que somos nós hoje, depois de séculos aí, milhares de anos, né? Chegou até nós, nossa geração, do nosso tempo, né? Somos descendentes dos filhos de Noé, né? Que Deus não mais vai destruir a vida na terra com um dilúvio de águas. E Deus fez essa aliança também com os animais que saíram da arca e com aqueles que a terra ia produzir. Ok? E a prova que a terra produz, seres vivos, está o quê?
que não só a terra produz as hortaliças, a vegetação, a grama, né, é uma coisa viva, né? A vida vegetal, né? Elas têm vida, né? Ok? Muito bem. Mas a terra também produz seres vivos, com alma e espírito, né? Porque a Bíblia diz, todo ser que se comove na terra, que anda, que se alegra, que chora, tem alma e tem espírito, que é o espírito que é comum ao espírito do homem, que Deus soprou nele, que faz o homem viver na terra. Então, prova esta é que quando o homem recompõe os biomas destruídos pela ação humana, volta a aparecer seres vivos que eram considerados extintos. Então nós vemos que hoje o mundo, a Terra, o planeta Terra, como os homens destruíram, né, os biomas da Terra pela ação do homem, destruindo, desmatando, queimando, né, poluindo os rios e criando grandes invernários para criar determinadas raças de gado, de boi, de cavalo, e outros seres que existiam na Terra, que viviam na mata, que viviam na flora, né, que tiravam o alimento dele das plantas, então essas plantas foram destruídas, foram queimadas, esses animais morreram, desapareceram. A terra não tinha por que produzir mais, porque não tem como eles viver. Né? Mas a prova evidente, quando o homem recompõe os biomas, hoje, está provado isso no mundo inteiro. Os homens, quando recompõem os biomas de um rio, por exemplo, tem um rio, aí procura despoluir aquele rio, procura não jogar fertilizantes, não jogar mais venenos agrícolas para dentro dos rios, não assorear mais os rios, né, fazendo as plantações até na beirada dos rios, né, que um homem fazia, plantava até chegando na beirada. Agora eles têm um espaço, né, de um lado e de outro da margem do rio, tem que ser mata virgem, coisa e tal, e depois tem reservas ambientais criadas, aparecem seres vivos que eram considerados extintos 100 anos atrás. É verdade, pô. Tem aqui mesmo no Rio de Janeiro, parece que tem aí um bioma aí que eles reconstruíram no Rio de Janeiro aí, bioma aí da Mata Atlântica aí, que agora está aparecendo, tem anta. E não tinha anta lá, está extinto. Ninguém nunca viu uma anta lá, fazia já 50 anos ou 100 anos que não tinha uma anta. E agora, como reflorestou e plantou e está produzindo, o ambiente está sadio, está aparecendo anta. E outros animais que a terra pode produzir, a terra pode gerar filhos. Então, esses seres que viveram antes de Adão, que eram semelhantes a nós, parecidos com o homem, eles são seres produzidos da terra, que Deus deu à terra o poder de gerar vida, de gerar seres vivos. E muitos desses seres eram parecidos com o homem, tinha inteligência também parecida com o do homem, né? Ok? Nós vemos que até as aves, até os animais são inteligentes, né? Você pega aí um João de Barro, constrói uma casa para ele de cima do galho de uma árvore lá, voando, trazendo barro e com mais capim, com mais gravetos, coisa e tal. Ele faz uma casa lá no João de Barro, né? Que ele acomoda ele lá, e ele vive lá, e a casa dura 50 anos lá, o vento não derruba, a chuva não derruba, não é uma inteligência tremenda? Os animais também têm inteligência. Esses seres que viveram antes de Adão, e que viveram junto com Adão, porque Adão viveu milhões de anos, provavelmente no estado de inocência, Adão viu esses seres, né? Mas esses seres não eram seres humanos, eles eram parecidos com o ser humano. Mas eles não eram ser humano, porque se eles fossem ser humano, Deus não precisava ter feito Eva para Adão, porque Adão tinha conhecido uma mulher lá, né? Que já tinha seres que, segundo eles, eram antecedentes de Adão, e que eram seres humanos, de qual Adão, vamos dizer que Adão evoluiu deles, vamos dizer assim, né? Ou muitos acreditam que Adão é uma história fantasiosa, que não é verdade, né? Mas se Adão, quando ele viveu na Terra, que Adão é uma criação de Deus, se tivesse outros seres humanos iguais a Adão, não precisava Deus ter feito Eva, né? Porque Deus Adão tinha conhecido outra mulher, tinha casado com ela e tinha que gerar filhos. Mas diz na Bíblia que Adão, depois de conhecer toda a criação de Deus, ele se sentiu só. Não tinha um ser igual a ele, corpo humano igual a dele. Porque nós sabemos que a Terra produz corpos, né? Mas o corpo da girafa não é igual ao corpo do leão, não é? O corpo do leão não é igual ao corpo do macaco. O corpo do macaco não é igual ao corpo da serpente. O corpo da serpente não é igual ao corpo do lagarto. O corpo do lagarto não é igual ao corpo da baleia, né? E o corpo da baleia não é igual ao corpo da ave. São carnes diferentes produzidas pela terra. Então, Paulo mesmo diz lá em Coríntios, se há corpo humano, corpo animal, corpo humano, corpo dos peixes, corpo das aves, né? São corpos, são carnes diferentes, parecidas, porque todos vieram da terra. Mas não é a mesma coisa, né? Da mesma sorte também existe o corpo humano, que a carne humana não é igual à carne dos outros animais. Tem, e a prova evidente, clara, de que nós, seres humanos, o nosso corpo humano veio da Terra, que segundo a ciência, que nós respeitamos,
Só não concordamos com aquela ciência que quer desmentir Deus, quer fazer Deus mentiroso, quer ser mais sábia do que Deus. Quer dizer que Deus diz lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e a ciência chega agora, não, o homem veio da evolução. Deus não criou, essa é a infantilidade deles. Ó, mas no corpo humano, nós vemos assim, que se você for no corpo de um macaco, você vai achar no corpo dele ferro, zinco, cobre, fósforo, iodo, sódio, que são minerais, são produtos, né, que estão na Terra. Né? Ferro, você encontra na Terra, né? Não é verdade? Cobre, você encontra na Terra. Né? Sal, você encontra na Terra. Isso está tudo no corpo humano, está no corpo do macaco, corpo do gato, corpo da cobra, tudo lá todo mundo tem. Então prova que todos nós... Então isso prova que a informação da Bíblia, que Deus criou o homem e o corpo humano do pó da terra é verdade, né? Porque o que está no corpo do humano também está no corpo dos animais que existem na terra, porque todos nós viemos da terra, o corpo humano, né? O que não vem o que é diferente do homem é que o ser humano, ele não tem só o fôlego de vida que os animais têm. Eles não têm só o espírito que dá vida que os animais têm. Eles não têm só a alma que os animais têm, porque os animais têm alma, né? Nós sabemos disso, né? Que o cachorro, ele se alegra quando vê o dono, né? O boi, ele reconhece o chamado do dono dele, né? Assim por diante. A galinha também conhece, a galinha sabe quem é o dono dela. Quando a mulher, as galinhas correm tudinho pra lá, não é? E vem tudo alegre sabendo que vai comer. É a alma, né? É o espírito humano, que o homem tem, um espírito de consciência também, uma consciência pequena. Mesmo os animais têm uma consciência bem pequena, né? Não é evoluída como a do homem, né? Não é grande como a do homem, né? Os animais é um ser inferior ao homem, né? Nós sabemos disso, depois vamos estudar isso futuramente. Mas nós temos que aprender que o ser humano, ele tem um espírito humano, o espírito do homem, que está em Coríntios, capítulo 2, versículo 11, mais ou menos, você lê lá, vê que tem um espírito do homem que está nele, é o espírito do homem. Um espírito especial criado por Deus, né? Que foi colocado dentro do homem, e quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida, certo? E nós precisamos de ver isso, crer nisso. Isso só prova a veracidade do ensinamento bíblico, que o corpo humano tem como matéria-prima a terra, né? Assim como todos os animais e criaturas produzidas pela terra, conforme a ordem de Deus. Vamos ficar com a verdade da palavra de Deus, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então vamos ficar... Nós estamos nesse canal para aprendermos verdades eternas que vêm de Deus. Né? E a verdade eterna, uma das verdades eternas que Deus... Isso é eterno, ninguém vai mudar isso, é que Deus criou o ser humano tripartido, com 3 partes. Espírito humano, alma humana, que é da criação de Deus, que Deus colocou dentro do corpo de Adão, que veio do pó da terra. Corpo nosso, o nosso corpo humano veio da terra. Né? E Deus colocou esse espírito humano, que é o homem espiritual, que a Bíblia diz, né? Paulo diz lá, né, que mesmo que o nosso homem exterior, quer dizer, esse homem normal aqui da terra, esse homem carnal, esse homem que vive em função dessa terra aqui, mesmo que esse homem normal, ele se corrompe, né? Nosso corpo vai ficando velho, fica doente, né? Nosso corpo vai até que morremos, né? Mas o nosso homem interior, que é o nosso espírito, ele se renova cada dia. Tá? Ok? Então vamos ficar com a palavra de Deus. Não desista de assistir o canal. O tópico eu sei que é longo, 1h e 17 minutos. Né? É bastante tempo para você ficar assistindo, né? Mas vale a pena. Né? Então não assista ele picado, assista ele, se possível, tudo de uma vez. Se não entendeu, volta de novo. Leia as referências que a gente citou aqui na Bíblia. Né? Não fique só na minha palavra, né? Porque a Bíblia mesmo diz que nesse mundo, diz lá, né, que saíram muito, lá em Judas diz que saíram muitos falsos pregadores, ensinando coisas que não são de Deus, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, né, para montar esquemas religiosos aí, que dá uma renda tremenda, mas na realidade eles nem creem que Deus existe, às vezes eles nem creem que vai ter juízo final, porque se eles crescem que Deus vai julgar as pessoas e vai julgar elas pelas obras delas, do bem e do mal, eles nem iam fazer essas mentiras, esses enganos que eles fazem no mundo. Muitos deles usam o nome de Deus, falam de Deus, e a Bíblia mesmo diz, muitos falam de Deus, mas negam ele pelas suas obras. Né? Entendeu? Então não é porque a pessoa está falando de Deus que vem, né? Jesus mesmo falou assim, ó, cuideis, né? Que por fora eles são como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles estão interessados em ganhar dinheiro,
fama, poder, né? Tem influência no mundo, nas coisas, né? Elas não estão preocupadas se vai ter juízo de Deus, né? Tem muitos nem creem em Deus, né? Mas usam o nome de Deus em vão, né? Tanto que a Bíblia diz, não tomar o nome de Deus em vão. Os mandamentos de Deus lá para Israel, né? O povo de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Mas tem muita gente que toma, né? Não tem. Então, mas existe. Se existe um pregador falso, também existe o pregador verdadeiro. Se existe a mentira, também existe a verdade. Se existe dinheiro falso, é porque existe dinheiro verdadeiro, né? Porque se não existisse dinheiro verdadeiro, não existiria o dinheiro falso, né? Então tem dinheiro que tem notas de dinheiro aí dinheiro que é falso, né? Parece com verdadeiro, mas não é verdadeiro, né? E quanta gente toma prejuízo com isso, né? Também existe também o evangelho verdadeiro, o ensinamento verdadeiro que é de Deus, e também existe o ensinamento que não é de Deus, né? Que não é verdadeiro, né? E quem tem que decidir isso, escolher isso, é nós mesmos, né? Como através de uma escolha, como nós podemos conhecer? A Bíblia diz, Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis, né? E Jesus diz lá em Lucas, né? Quem quiser saber se o que eu ensino é de Deus ou não é de Deus, conheça a doutrina, né? Conheça a palavra de Deus. Se você conhecer, você vai saber, né? Então, quando eu digo no canal que Deus é o único ser que possui a imortalidade, eu estou mentindo? Eu estou falando uma coisa que não é verdade? Não é verdade, está na Bíblia, é escrito. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Isso quer dizer que Deus sempre existiu. Deus existe, Deus sempre existirá. Então não existe o antes de Deus. Tem pessoa que pergunta, mas o que havia antes de Deus? Não existe antes de Deus. Deus é eterno, né? Existe depois de Deus, existe. E depois existe o depois de Deus, que Deus vai acabar? Não. Então Deus é eterno, nunca houve nada antes de Deus. O nada existe depois de Deus. E nunca vai haver o nada depois de Deus, porque Deus é eterno, não tem fim para Deus. Então, todas as coisas que existem começam em Deus e terminam em Deus. É verdade ou mentira? É verdade, né? E nós temos que dar graças a Deus por isso, que isso que faz com que a palavra de Deus, nela nós possamos confiar, né? Porque se Deus fosse um ser mortal, que Deus ia viver 1 trilhão de anos, Deus ia morrer, e aí vai vir outro Deus no lugar de Deus. Pronto, aí nós estávamos perdidos, né? Que outro Deus chegava e falava, não, vou mudar tudo, né? Eu não concordo com o que esse Deus fez. Mas Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele é eterno, e só ele possui imortalidade, ele é eterno, né? Ok? Então, ele é o Todo-Poderoso, porque não existe ninguém maior que Deus, porque Deus é que criou todas as coisas, né? E Deus, obviamente, como Deus é um Deus sábio e inteligente, Deus não ia criar uma pessoa mais poderosa do que ele, né? Não ia dar a essa pessoa um poder mais poderoso do que o dele, né? Tá certo? Ele deu poder, mas debaixo do poder dele, né? Então, e citando um exemplo aqui, só para terminar a live aqui, não ficar mais tão demorada, é um exemplo, temos isso no Egito, né? Quando José, que era aquele israelita lá, né? O José, né? Ele foi levado escravo para o Egito, né? Foi vendido pelos irmãos dele, é uma história muito conhecida, né? E ele chegou no Egito, ia lá, Deus deu sabedoria para ele, entendimento, que ele conseguia ler os sonhos, coisa e tal, né? E falar o que ia acontecer, né? Por soberania de Deus. E o faraó teve aquele problema lá, aquele sonho, e aí o faraó, ninguém conseguia acertar o sonho do faraó, nem os magos dele, nem os feiticeiros, ninguém nada, nem os sábios de faraó conseguiram decifrar o sonho que o faraó teve. Mas José, lembraram de José lá na prisão, falaram, tem um preso aí que ele sabe ler futuro, né? Ele sabe ler sonhos, né? Aí trouxeram José, e José interpretou o sonho dele, né? Deus mostrou para José o que significavam as vacas magras e as vacas gordas, né? E Faraó ficou tão maravilhado que Faraó colocou José sobre todo o governo do Egito. Abaixo de Faraó, José. E acima de José, só Faraó. Então o Faraó não colocou José em cima dele, né? José era o segundo homem mais importante do império egípcio, né? O Faraó entregou para José o governo vamos supor, José é o primeiro-ministro, né? Daquele faraó que viveu no início, lá na época da história judaica lá. Então, Deus também, Deus, se o faraó aqui não é um homem, né, não é Deus, ele não colocou acima dele, imagine Deus que é o criador de todas as coisas. Deus criou seres poderosos, tanto espirituais como mesmo aqui na Terra, né? Na Terra não tem pessoas poderosas na Terra? Tem, não tem? Tem espíritos na Terra, humanos, que têm mais
poder que outros, né? Tem poder de dominar, né? Tem poder de dominar, né? Entendeu? Ele domina, nós vemos aí pessoas que dominam uma nação de pessoas, né? Todo mundo tem que ler na cartilha dele, né? E se você não ler, se ele souber, ele manda matar você. Não é? Tem, né? E é um ser humano, mas ele tem um poder, um espírito dele, tem capacidade de controlar que as outras pessoas, todo mundo se submeta a ele. Não é verdade? Entendeu? Então, nesse mundo tem pessoas poderosas, nesse mundo, espíritos poderosos, né? E tem também no mundo espiritual, né? Que a Bíblia mostra que Deus criou milhares de anjos, milhões de anjos, bilhões de anjos, né? E uma parte desses anjos se rebelaram contra Deus, né? Mas o cabeça dessa rebelião, né? O príncipe desses rebeldes, que é o diabo, né? É Satanás, quer dizer, um espírito que tem também uma capacidade maior que os outros, né? Que os outros são espíritos poderosos, são seres malignos, mas que submetem a esse cara lá, tá entendendo? Então, nós vemos assim, que Deus criou seres poderosos, mas nenhum é mais poderoso que Deus. Em primeiro lugar, porque só Deus possui a imortalidade, Deus não morre, né? Então nós temos que aprender assim, finalizando agora. Deus não criou os anjos para proteger Deus, né? Deus não precisa de proteção. Deus é vida, né? Deus não tem morte, né? Deus é eterno, né? Os anjos que Deus criou, os querubins que estão lá, que nós vemos no Apocalipse, né? Que ao redor do trono de Deus tem os querubins, né? Com olhos girando, está vendo tudo que está acontecendo, né? E Deus está ali no trono, e os querubins, né? Volta, e depois todo mundo sentado em volta dele em tronos, né? E depois os anjos e tudo aquilo lá. Mas Deus não é para proteção de Deus, não é para proteger Deus. Como um presidente no Brasil, por exemplo, presidente do Brasil, né? Como um homem rico no Brasil ou no mundo, né? Um presidente aí de outras nações, eles têm aquele corpo de segurança, né? O presidente da República tem lá o seu palácio e tá, guarda e volta proteger ele, porque ele não é imortal. O presidente da República é um ser humano, né? É um descendente de Adão e Eva, né? Ele é um mortal também. Então, como ele tem muitos inimigos, em função da função dele, que às vezes está fazendo coisas, muitas pessoas acham que é errado, que quer até matar ele precisa ter proteção, né? Aí tem a Polícia Federal, tem o Exército, tem tudo aquilo lá, tem câmera filmando, porque ele vai dormir, ele fecha a porta, porque ele é um ser mortal. Você está entendendo? Mas Deus, ele é imortal. Os anjos não foi feito para proteger Deus. Os anjos fazem parte da glória de Deus. Aquela cena que nós vemos no Apocalipse, Deus, né, sentado no trono e ao lado dele, ao redor dele, tudo aquilo lá, faz parte da glória de Deus, não é que é para proteger Deus, porque Deus é imortal. Não tem morte para Deus, ninguém pode matar Deus, Deus não pode morrer, Deus não tem problema. Eu já ensinei em outras lives aí, vocês já aprenderam. Em Deus não tem problema em Deus, Deus não tem problema nele, Deus é diferente de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, muitas vezes, temos tudo fora de nós. Imaginamos um ser humano rico, né? Tem uma casa bonita, tem carro, tem dinheiro, tem empresas, tem empregados, tem bens que ele nem sabe que tem, né? E tem toda uma proteção, toda coisa, mas ele tem um problema nele, né? Apesar dele não ter problema externo, porque ele tem tudo que ele quer e tudo que ele pode querer, mas ele tem um problema nele, ele está ficando velho, está ficando doente, está chegando aos 60, 70 anos, ele vê que o negócio está apertando e que ele vai morrer. Já até faz um testamento antes de morrer para não ter briga depois quando ele morrer. Não é verdade? Porque ele está vendo que está se aproximando ao fim dele na Terra. Deus não tem esse problema. Deus não tem problema nele. Deus é perfeito. Deus é eterno. Deus não precisa de evoluir. Deus não precisa de mutabilizar. Deus, o Pai, ele é espírito eterno, perene. A vida verdadeira é Deus, né? E, consequentemente, Deus não precisa de nada de ninguém, nem de nada que possamos fazer por Deus. Nós podemos fazer pela criação de Deus, pelos nossos irmãos, né? Nossos semelhantes. Ainda isso, quando nós ajudamos uma pessoa, nós estamos aí sim fazendo aquilo que Deus quer, que nós sejamos úteis ao nosso próximo, né? Ao nosso semelhante, né? Então, quando você faz isso, Deus considera como se estivesse fazendo para ele, né? Mas para ele mesmo, nós não podemos dar comida para Deus. Né? Deus é que dá tudo para nós. Né? Se tudo que tem vem de Deus, o que você pode dar para Deus? Segundo a Bíblia, o que nós podemos dar para Deus, vamos dizer assim, é o nosso coração, né? Nossa gratidão, né? Nosso louvor a Deus, louvar a Deus, né? De bendizer Deus. Né? Isso aí é uma coisa que nós podemos fazer, mas Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa de nada nosso, né? Nada. Deus não precisa de nada disso. Deus é que dá tudo para nós, pô. Tudo que temos, na verdade, vem de Deus. Pô. Isso que ele tem que entender. A vida vem de Deus, a saúde vem de Deus,
O seu pai, que é um homem maravilhoso que você tem, pô, meu pai, que bacana, olha, ele me criou, tá, tudo quem deu ele para você? Foi Deus. Quando você nasceu no mundo, ele já existia, né? Você veio porque você nasceu do seu pai e da sua mãe. E se seu pai e sua mãe tivessem morrido quando tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, você não existia, né? Porque você estava no teu pai, né? Assim como teu pai estava no avô dele, o avô dele no tataravô, e se nós formos voltar na ascendência nossa, vamos chegar em Adão e Eva, que foi o primeiro ser humano que Deus criou, foi Adão. Né? E Eva, a primeira mulher, e da união de Adão e Eva, nasceu seus filhos, seus netos, bisnetos, chegou até nós hoje. E quem faz esse cuidado para nós chegarmos a existir nessa vida humana? Deus, né? Mesmo a pessoa que é incrédula, zomba de Deus, fala em verdades, não são verdades eternas, são verdades temporais, não são verdades verdadeiras, são verdades que, de tanto falar mentira, ela vira verdade, né? As pessoas passam a acreditar, né? Mas mesmo essas pessoas, eles são criaturas de Deus, eles têm espírito, alma e corpo, igual a todo mundo, né? Entendeu? E todos eles que debocham de Deus e falam mal de Deus, pergunta se algum deles tem 3.800 anos de vida. Nenhum tem, todo mundo tem 60, 70, 80 anos. Está dentro da sentença de Deus, né? Porque a vida do homem será de 120 anos. Né? E depois ainda Deus dá uma encurtada nessa história toda aí, que Deus diz lá através de Moisés, né? Que a vida do homem é de mais ou menos 70, 80 anos. A maioria morre nesse tempo, nós sabemos disso, não estou mentindo para você. Procura na tua rua pessoa aí com mais de 100 anos de idade, na rua que você mora na cidade aí. Procura na tua rua uma pessoa que tem mais de 100 anos de idade. Você vai talvez achar 2, 3 pessoas que têm mais de 100 anos de idade. Os outros têm tudo, alguns 90, 80, mas a maioria tem 60, 70, 50, 40, que a maioria morre nessa faixa de idade aí, vai chegando aos 60, 70 anos, o coração para, isso, aquilo, as pessoas morrem, né? Porque é determinação de Deus, pô. Então, o cara que diz que Deus não existe, que a morte é o fim de tudo. Agora, se ele tivesse 5.000 anos de idade, aí você podia até acreditar, né? Oh, a Bíblia é mentira, que a Bíblia diz que o homem vai viver 120 anos, e tem um cara aqui com 5.000 anos aqui e está dizendo que Deus não existe, que não é verdade, que ele tem 5.000 anos e ele não vai morrer nunca. Aí você poderia até duvidar. Mas o cara que está dizendo para você que Deus não existe, que a vida humana não é isso que a Bíblia diz, e que no Deus é o Criador. Ele tem quantos anos? Olha para ele para você ver. Ele tem 40 anos. 60 anos, 50 anos, 70 anos, está na hora de morrer, já chegando perto de morrer. Cumpriu-se o que Deus determinou. A vida do homem é 70, 60, 70, 80 anos. Né? Alguns, pela sua robustez, coisa e tal, conseguem ultrapassar, chegar a 100, 90, 95, 105, né? Se der, quem sabe até 120 anos, você vai chegar, né? Mas os melhores desses anos é fadiga e canseira. E a gente vê isso que é verdade, você pode ver isso, eu estou falando para você, é verdade mesmo. Você entra pode entrar no YouTube aí, procura as pessoas idosas no mundo. Vai, o Japão é um país que tem muita gente idosa, Itália, né? E mesmo os Estados Unidos, né? Você tem pessoas muita gente com 100 anos, que a qualidade de vida deles é boa, alimentação, tratamento médico, tudo aquilo. Isso prolonga um pouco a vida das pessoas, com certeza. Mas você pode ver a situação das pessoas com 100 anos de idade, já está tudo velhinho, tudo sendo carregado, puxado, tem que ter um cuidador, tem que ter uma pessoa dando remédio na hora certa, dando comidinha na hora certa, não pode tomar friagem, não pode nadar na praia, não pode... ok? Pessoas que requerem um cuidado excepcional. Então vamos ficar com a verdade de Deus, vamos crer em Deus. Não vamos crer que o homem veio de hominídeos, neandertais, daí a informação da ciência errada. Quem passa essa informação são pessoas que não creem em Deus, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que negam a Bíblia como sendo ela que tem a palavra de Deus, e eles querem achar uma maneira de dizer assim, o homem não é criação de Deus, nós somos animais, seres animais, então esse negócio de você honrar pai e mãe, você não matar, você não roubar, você não adulterar, você não viver uma vida promíscua, isso daí é besteira, nós somos seres animais, vamos gozar a vida aqui enquanto nós temos saúde e vida, vamos aproveitar para bagunçar, aproveitar das orgias da vida humana, porque nós vamos morrer, quando morrer vai acabar. É uma maneira de fugir de Deus. A pessoa não vai fugir de Deus, porque ele foi criado com espírito, com alma, que são o homem espiritual eterno. Né? E as obras que nós praticamos nessa vida, quando nós morrermos, ela vai nos acompanhar lá no juízo final. Não é a sua religião que Deus vai julgar você pela sua religião, nem pelo quanto dinheiro você tem no banco, nem se você tem os olhos azuis, se você tem os olhos negros, se você tem o cabelo enroladinho, se você tem o cabelo liso, se você é um homem que vive na cidade, ou se é um indígena que vive lá no campo, para Deus não quer dizer nada.
Deus vai julgar você pelas obras. Você pode ser um mendigo na terra, mas se suas obras é boa, talvez um mendigo ele pode fazer obra boa, que muitas vezes ele está só com a marmitex dele ali que alguém deu para ele, certo? Mas ele tem um outro doente aqui, um mendigo aqui, que não teve nem condições de buscar a marmitex. Ele pode dividir, fazer o bem. Ele pode comer só a metade e a outra metade ele dá para o outro que está fazendo um bem. E pelo bem, as pessoas do bem vão ser salvas, vão para a vida eterna. Qualquer religião que ensinar isso diferente não é verdade. Vamos crer que Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor. Nós vamos aprender outras lives, né? E vamos aprofundar no ensinamento para nós entendermos como é o homem, de onde o homem veio. Nós vamos aprender tudo isso e Deus vai ser glorificado em nossa vida e nosso conhecimento. Graças a Deus, desculpe eu demorar e falar muitas coisas, estou encerrando mais um pouquinho, a gente avança, mas é tão importante a gente falar essas verdades que é um pouco tempo que Deus está dando para nós até, para Deus alcançar o propósito de Deus, que é salvar o maior número de pessoas possíveis. Na eternidade futura não vai ter uma pessoa salva nem duas. Daí qualquer gente que ensina isso, que as igrejas são assim, eles acham que só eles vão ser salvos, né? A igreja, essa igreja aqui, a igreja A, ela acha que Jesus vai vir salvar só eles. E a igreja B acha que Jesus vai vir salvar só eles. Eles acham assim que o céu é pequeno, que o novo céu e a nova terra é pequeno, que só cabe a igreja dele. Né? Ou muita gente acha que o céu e a terra só cabe os cristãos. Né? Não. O céu, se Deus fez a terra, gigante como ela é, né? Bilhões de pessoas vivendo na terra, né? E a terra, Deus fez desse tamanho, e uma coisa que é finita, que Deus não criou a terra para existir para sempre, que lá diz quanto durar a terra. A terra maravilhosa que Deus criou, uma coisa maravilhosa que Deus criou, que não vai durar para sempre. Agora, você imagina o novo céu e a terra, que é para sempre, né? Lá é muito mais glorioso e muito mais maravilhoso. E você acha que Deus fez ela bem pequenininha para caber só um grupinho de pessoas? Não. O novo céu e a nova terra vai caber todos os salvos, né? E com espaço, ninguém vai morar lá em galinheiro. Lá não vai ter. Lá não vai ter esses micro apartamentos que as pessoas moram ali espremido. Não, lá todo mundo vai morar com folga, com alegria, com riqueza, com satisfação. Né? Lá todo mundo vai conhecer Deus. Lá na vida eterna, todo mundo vai conhecer o Deus verdadeiro. Hoje em dia, muita gente conhece deuses que não são Deus, Cristo que não são verdadeiros. Jesus falou assim, cuideis, que virão muitos falsos cristos. Tem pessoas que estão acreditando que Cristo ele é um anjo. Outros estão acreditando que Cristo é um profeta. Isso, que na realidade a Bíblia mostra que Cristo é filho de Deus. Ele é divino, né? Ele é eterno, né? Que é filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, né? O único ser. Cristo é um ser singular na história do universo, vamos chamar assim. Ser singular. Assim como Deus é um ser singular, Deus só ele possui a imortalidade, Deus não morre, Deus é eterno. Não existe outro ser igual ao Pai, igual ao Deus Criador. Assim também o Filho dele é um ser singular. Ele é o único ser no universo que é filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Que tem a mesma vida do Pai, a mesma honra do Pai, a mesma glória do Pai. É Cristo, porque ele é filho de Deus. É o único ser que é filho de Deus natural, nascido de Deus, gerado de Deus. E muita gente quer fazer de Cristo apenas a imagem e a semelhança de Deus. Apenas um Cristo temporário que viveu na Terra aqui, que era o próprio Deus que deixou lá, veio para cá. As coisas sem fundamentos, né, que muita gente crê, pena, né, que milhões de pessoas no mundo não usam a sua inteligência. Não usa sua inteligência. Usa a sua inteligência. Da mesma maneira que nós, seres humanos, Deus criou nós com capacidade de gerar filhos, e os nossos filhos, quando nascem, todos nós sabemos que nossos filhos são mortais, né? Tanto que nós educamos nossos filhos. Filho, cuidado quando atravessar a rua. Filho, cuidado quando você não anda de noite, filho, é perigoso. Filho, não pula em lugares muito altos, né? Seu filho, você tem cuidado para o teu filho não perder a vida dele. Tem ou não tem? Estou mentindo? Estou falando a verdade. Por que você cuida do seu filho para que ele viva? Né? Para que ele não morra? Porque você é mortal, você sabe que também você vai morrer. Porque você já viu seu pai morrer, viu seus avós morrer e tantas outras pessoas morrer. Então nós sabemos que nossos filhos são mortais, né? Ok? Vão morrer. Agora, se nós somos mortais, nós geramos o quê? Nós geramos filhos mortais aqui na Terra, né? Vão morrer. Agora, Deus é eterno. Deus é um ser imortal. Eterno. Diz na Bíblia que Deus gerou um filho. Gênesis, Salmos, capítulo 2, versículo 7. Depois você pode ler se eu não estiver enganado aí no versículo, na referência. Salmo 2,7. Deus diz lá, tu és meu filho. Eu hoje te gerei.
E essas palavras Deus não dirigiu a nenhum anjo, nem outro ser qualquer. Deus dirigiu ao Filho dele, que ele deu a luz para ele. Deus deu a luz a Cristo. Cristo nasceu de Deus. E se Cristo é Filho de Deus, como Deus ele é imortal, Cristo também é imortal. Pô. Então não tem esse negócio de Cristo veio na Terra, viveu 30 anos aqui, depois ele voltou e agora ele é o Pai, ele voltou para dentro de Deus. Não existe. Deus gerou um Filho igual a ele. Como Deus tem a imortalidade, o Filho de Deus foi gerado também na imortalidade. E também, agora nós seres humanos, como temos aqui na Terra, nós somos seres mortais na Terra, nossos filhos também são mortais, pô. Essa é a lógica da vida, basta você se voltar para sua inteligência, pedir a Deus sabedoria, né? Para você ponderar essas verdades, a lógica da vida, entendermos que o Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem um Filho, que é Cristo, que é também um Deus eterno. Deus unigênito, né? O único ser que é filho de Deus natural, nascido de Deus, né? E depois nós vamos aprender depois por que nós somos filhos de Deus, por que nós podemos nos tornar filhos de Deus, e assim por diante nós vamos aprender. Eu dou graças a Deus, peço desculpa pela demora do tópico. Se não der para assistir de uma vez toda, assistam, mas vá depois até o fim. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar vivos, com saúde, na próxima live para continuarmos em outros tópicos da Bíblia, ok? Amém. Graças a Deus. Amém.